Pastor Francisco e Dona Margarida. Antes de passar a palavra para o Senhor usá-la conforme aquilo que Deus falou ao seu coração, eu queria fazer uma pergunta para o Senhor, se o Senhor reconhece isso daqui, olha. Isso daqui foi placa do seu carro, que acabou sendo o carro da Lênia e meu, o nosso primeiro carro. E ele veio quando a gente, por irmãos da igreja que fizeram uma campanha e compraram para nós, ele veio com essa placa do lugar onde o senhor tinha sido missionário. Eu queria também saber se o senhor lembra disso daqui. Isso daqui era a minha monografia para o presbitério, a primeira versão. E aqui dentro tem uma letra muito feia, mas ela é cheia de letras assim. A segunda versão tem mais ainda. Tem mais dessa letra. Meus irmãos, isso quer dizer que quando eu estava me preparando pelo presbitério para ser pastor, o pastor Francisco e Dona Margarida moravam em Viçosa. E ele acabou me adotando como seu tutorado. Ele acabou sendo meu tutor, mas não oficial, extraoficial. Imagina vocês pregar na IPV, tendo no auditório pastor Francisco Leonardo e Dona Margarida. Ele tinha vindo do seminário do Recife, onde ele morou e foi reitor daquele seminário. E antes dele ir para o seminário de Recife, ele trabalhou no Paraná como missionário. Pastor Francisco, ele é de Amsterdã, nasceu em 1928, 92 anos. Casou-se com Dona Margarida. Ela, filha de missionários na Indonésia, ela nasceu na Indonésia. O pastor Francisco foi ordenado pastor lá na Igreja Reformada da Holanda, em 1954. A gente poderia ficar aqui a manhã toda falando a respeito do pastor Francisco e Dona Margarida. Mas só acrescento que eles são pais de 8 filhos, e deve ter tantos netos e bisnetos que o Elias Medeiros não me falou a quantidade, só falou assim, vários netos e vários bisnetos. E nós temos a alegria hoje de receber o pastor Francisco Leonardo. Obrigado, irmão. Oh, irmãos, que privilégio de poder estar com os irmãos hoje. Aqui já hoje à tarde, mas lá é de manhã. É um privilégio de estar nesse aniversário da igreja. E o profeta Naum diz, celebra as tuas festas. Então, estamos assim celebrando também essa festa de uma igreja local, que tem sido uma bênção para milhares, eu sei. E quando penso na igreja, me lembro sempre com gratidão, o reverendo Elvin César também, e a sua dedicação à obra do Senhor aqui em Viçosa. E quando eu penso agora o que eu devia dizer neste aniversário, lembrando desta dedicação, eu sei que também está no coração de todos vocês de nos rededicar ao Senhor. E por isso eu pensei de que eu vou falar, eu vou pregar sobre uma mensagem que eu ouvi em 1947, de um judeu messiânico, ou da sua esposa, eu não me lembro bem, mas era sobre Levítico 8. Agora, antes disso, eu quero ler 1 Pedro 2,9, onde diz, o apóstolo Pedro nos diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu queria sublinhar especialmente essa palavra, que somos sacerdotes. Quem foi chamado por Deus, ele é um sacerdote na mão de Deus, um instrumento para abençoar outros. Mas, para ser isto, precisamos ser propriedade do Senhor. É como o apóstolo Paulo disse quando ele estava naquele barco que estava se naufragando, ele diz, eu sou do Senhor, a quem eu sirvo. Assim, você tem de decidir se você é propriedade de quem. Você é propriedade de Deus ou não? E é uma bênção quando podemos dizer, sim, Senhor, eu sou propriedade do Senhor, do meu Salvador, a quem eu sirvo. E é um privilégio, e quem está ouvindo que é novato e começando, irmãos, você não vai se arrepender. Eu já sou velho, 92, mas ande com Deus, e será uma bênção para você. Mas não somente para você, será uma bênção para você, mas Deus quer usar a nós para sermos uma bênção para outros. E por isso vamos para a escola da bênção, não para aprender um jeitinho para ganhar uma bênção, mas para aprender como é que podemos ser uma bênção para os outros. Então, podíamos dizer, é a escola dos abençoadores. E nós vamos para Levítico 8. Senhor, abre-nos a nossa vista, os nossos corações, para que possamos entender as riquezas da tua lei, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Levítico 8, tem a consagração de Arão. E vocês se lembram que Arão era o sumo sacerdote do povo de Israel ao lado de Moisés. Moisés e Arão servindo ao Senhor quando eles saíram do Egito, chegando ao Monte Horebe e depois até a terra de Canaã. E na hora de ele ser consagrado, iniciado como sacerdote do Senhor, aconteceu alguma coisa muito interessante. Deus mandou ele passar por uma cerimônia muito complexa. E hoje eu só quero focalizar os 4 passos básicos no centro desta cerimônia. E o primeiro passo está lá em Levítico 8, versículo 23. E lá diz, Moisés imolou o carneiro da consagração e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E a mesma coisa, no versículo 24, acontece com os filhos de Arão. Para entender esse primeiro passo, devíamos dizer, resumir ela como é o passo da purificação. Como é que é uma purificação? Vamos ver o que aconteceu. Porque quando Deus quer usar a nós para sermos uma bênção, Ele precisa nos purificar primeiramente. E como é que foi essa purificação simbólica? O que aconteceu? O carneiro foi imolado e o sangue recolhido numa bacia e Moisés colocou um pouquinho no seu dedo e tocou com seu dedo de sangue, tocou no lóbulo da orelha direita de Arão. Depois ele se abaixou um pouco e colocou um pouco de sangue sobre o polegar direito, o polegar da mão direita dele. Depois se abaixou e colocou um pouquinho de sangue sobre o dedo maior do seu pé direito.
E em seguida fez a mesma coisa com os filhos de Arão. Mas é estranho, né? Para realmente entender isso, você tem de visualizar quase o que aconteceu. O assunto era a purificação. O quadro era uso de sangue sobre umas partes do corpo. É quase para dizer o corpo inteiro devia ser purificado com sangue. Você se lembra que sangue purifica porque então é sinal que já morreu alguém e quer nos afastar do pecado, quer nos limpar do pecado. Em primeiro lugar, Deus manda colocar um pouquinho sobre as portinhas da nossa alma. O ouvido e a vista, a gente podia dizer, devia ser sobre todos os sentidos. Aqui, colocando sobre o lóbulo da orelha, é como se fosse um pars pro toto, uma parte para o total. Todo o corpo devia ser coberto, mas em primeiro lugar Deus começa a colocar um pouquinho de sangue sobre as portas da nossa alma. Ouvindo, o que é que estamos ouvindo? Queremos ouvir também coisas sujas? Ou será que realmente o nosso corpo tem esse ouvido coberto com sangue? Digo não. Cuidado, não somente o ouvido, mas também o olho. O que é que estamos vendo? Para ser uma bênção, precisamos cuidar que as portinhas da nossa alma fiquem puras. Deus quer nos colocar, e quando você permite que cenas erradas entram no teu olho através do computador, diga, não, eu não quero isto. O sangue do Cordeiro foi aspergido no meu corpo, eu quero ser uma bênção. E não somente nessas portinhas da alma, mas também sobre a mão direita. Creio que se Arão tivesse sido canhoto, Deus teria colocado na outra mão. Mas a maioria mesmo usa a mão direita, especialmente em Deus, então Deus mandou colocar na mão direita. E no dedo mais importante, parece, porque o dedo maior, o polegar, pode ser colocado em frente dos outros dedos, como se fosse um alicate. Quem inventou o alicate não foi o ferreiro, mas foi Deus. O ferreiro copiou. Então, o que é que estamos fazendo com a nossa mão? Quando tem de preencher alguma tabela, também para o imposto, será que eu sou fiel? Ou será que a minha mão está escrevendo coisas erradas? Sangue no meu dedo maior e também sangue no meu pé. Por onde andamos, temos de lembrar que o sangue do Cordeiro está sobre o nosso pé. O nosso pensar, o nosso fazer e o nosso andar, tudo debaixo do sangue do Cordeiro. Que bênção! Como é necessário que todo o nosso corpo é purificado, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 7:1, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto do corpo quanto a alma. E se lembra, o assunto é purificação, como o primeiro passo para ser uma bênção. É o primeiro passo, o primeiro ano na escola dos purificadores, dos abençoadores. Se chama purificação. Você quer isto? Purificar aceitando o sangue sobre os teus sentidos, sobre o que você faz e sobre os teus pés. Daí diga amém, de coração. Amém, Senhor. E imagine, se não queria isto, como é que podia ser uma bênção? Trabalhando com mãos sujas. Já viu uma enfermeira trabalhar assim?
purificação é absolutamente necessário como primeiro passo para ser uma bênção para os outros. Agora, o segundo passo é a consagração, que se encontra em Levítico 8, e vamos para versículo 26. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar, sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. O segundo passo para os abençoadores é a consagração. E vamos entender bem o que aconteceu. Arão e seus filhos se chegaram a Moisés assim, e ele colocou, podíamos dizer, um pão, um bolo, mas primeiramente ele colocou um bom churrasco nas mãos deles. E em cima do churrasco, em cima da carne, ele colocou um bolo. E então eles levantaram tudo para os céus, movendo-os diante do Senhor, como se estivesse dizendo: isto é uma oferta para ti, ó Senhor. Depois de baixar as mãos, Moisés tirou o que tinha colocado nas mãos e o colocou no altar. Você entende, irmãos? Você quer ser uma bênção, mas você diz: Senhor, eu não sei como ser uma bênção. E Deus diz: vem cá, eu vou colocar alguma coisa na tua mão. São os dons que Deus lhe deu. O que é que Arão e Moisés, o que Arão e seus filhos tinham na mão quando chegaram a Moisés? Nada, em primeiro lugar, nada. E foi Moisés que o colocou nas suas mãos, carne e um bolo. Os dons são diferentes. Tem irmãos que têm dons com um bom churrasco, outros assim, bem suave, como se fosse um pudinzinho. Você não vai olhar para os outros. Imagine se tudo fosse churrasco. Imagine se tudo fosse assim, docinho. Não daria. São salgados e docinhos. E você não vai olhando para as mãos dos outros. Você tem de cuidar para não deixar cair o teu dom. Não mexe com outras coisas e não deixe que isso fique impuro, mas levanta para o céu os teus dons, e ele vai dizer: muito obrigado, meu filho, e depois vai tudo para o altar. Porque esses dons que Deus lhe deu não são para autoglorificação, mas para a glorificação do teu Salvador. E é uma benção. Imagine se fosse para nós. O apóstolo Paulo ia dizer: o que você tem que não tenhas recebido é só do Senhor. Então não fique olhando também para os outros, dizendo: ele tem esse dom, eu quero também. Você não é responsável pelos dons que Deus não lhe deu. Mas você é responsável pelo dom que Deus colocou na tua mão. Não deixe cair e oferece a Deus e coloque no altar, porque esse é o destino final. Eu me lembro quando estudei lá em Wittenberg, na Suíça, eu ouvi uma mensagem. Foi esta mensagem que eu ouvi em 1947, daqueles líderes da escola. E o meu companheiro de quarto era um sobrinho de Corrie ten Boom. E ele era um músico consumado. E eu vi o que estava escrito no verso do diploma dele. Diz: Pedro tem um dom e o colocou no altar.
era o maior elogio. O elogio não precisa ser sobre os dons, porque Deus te deu esses dons. O que é que tens que não tens recebido? Mas o alvo desses dons são que vão para o altar. Quem quer colocar os seus dons no altar, diga amém. Amém. Imagine, se não queríamos colocar, seria só para autoglorificação. E será que podia ser uma bênção? Nada. Os outros iam notar logo. E se os outros não notassem, pelo menos a criançada ia notar logo. E você só estava trabalhando para a tua própria glória. Em primeiro lugar, era purificação com o sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, a consagração. E em terceiro lugar, unção. Levítico 8:30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos. Sem dúvida, você percebeu que a palavra vestes foi repetida várias vezes, 4 vezes de fato. É como se Deus queria dizer, escuta aí, eu quero usar você no meu trabalho, eu coloco sobre você uma capa, você é meu ajudante, e os outros podem ver que você é meu estudante só pela capa. Mas veja só, essa capa, só pelo fato que é colocado em você, então já fica contaminado, porque você é um pecador. E por isso, Deus vai colocar um pouquinho também de purificação sobre a nossa capa, sobre o trabalho que estamos fazendo. E o que ele coloca? Sangue e óleo. E sabemos de um outro capítulo de Levítico que a ordem da aplicação é primeiramente o sangue e depois o óleo. Primeiramente a purificação e depois a perfumação. Deus quer nos perfumar porque de nós mesmos não temos um cheiro agradável. Somos um bom cheiro de Cristo, diz o apóstolo, mas isso é só pela obra do Espírito Santo. O perfume de Cristo sobre o nosso trabalho, cada um debaixo do sangue do Cordeiro e ungido pelo perfume. E você não vai ver esse perfume, mas dá para cheirar. Como é que você recebeu a salvação pelo sangue? Pela fé. Como é que você vai receber a unção do óleo do Espírito Santo? Pela fé. Quem quer receber esta unção para ser um obreiro melhor, diga amém. Amém, Senhor. E como seríamos uma bênção sem aquela unção, sem esse perfume do Espírito Santo? Primeiro passo, purificação. Depois, consagração. Depois, unção. E, em último lugar, em versículo 35, aliás, meditação. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias. Observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. O que é que eles têm de fazer finalmente nessa cerimônia? Eles têm de sentar à mesa? Não. Mas a porta? Ainda não na mesa. A porta, simplesmente na entrada. É um curso de principiantes, iniciando o trabalho. O que você precisa, o que eu preciso, meditação. 7 dias, diariamente, meditando na palavra do Senhor, para estarmos cheios da palavra do Senhor, não inventando coisas, aprendendo de não ir
além do que está escrito, mas servindo a palavra de Deus a outros. Quem sabe você simplesmente pega um papelzinho e escreve um versículo em cima, o versículo que você recebeu, coloca no bolso e ora, Senhor, a quem eu devia dar esse versículo como alimento para hoje? Cheios de palavra de Deus. Quem quer assim ficar se alimentando para que possa ser um abençoador, diga amém. Eram 4 passos, 4 aulas do primário, 4 aninhos da antiga primária. Né? Purificação, consagração, unção, meditação. Você terminou pelo menos esse primário ou você parou? Uns querem ficar logo no terceiro passo, no terceiro ano, unção, mas não recebem a unção porque pularam o primeiro ano da purificação. Irmãos, essa é a ordem, e essa ordem é absolutamente necessário. Purificação, consagração, unção e meditação na palavra de Deus. Só uma palavra final vai para o finzinho desta cerimônia complicada, que é muito mais complicada e cheia do que eu estava apontando hoje. Finalmente, você vai ler capítulo 9, versículo 23. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilaram, prostraram-se sobre os seus rostos. Você entende o que acontece? Foi a cerimônia dos abençoadores. Foi a tua cerimônia também. Você também foi se purificado, você se consagrou, você recebeu a unção e meditou na palavra. Agora você vai abençoar os outros com a palavra de Deus, com a presença do Senhor Jesus Cristo. E note bem que diz lá, eles abençoaram o povo e a glória apareceu a todo o povo. Onde é que eles estavam? Eles tinham entrado no tabernáculo para orar. E quando saíram, eles abençoaram o povo. E quando eles estavam abençoando o povo, atrás deles apareceu a glória do Senhor. Aquela nuvem, Shekinah, brilhou e o povo viu. Mas será que Moisés e Arão também viram? Não, porque estava atrás deles. A glória estava atrás deles. Quem viu foi o povo. Moisés e Arão viram somente aquele povo difícil, fulano de tal e beltrano de tal, tantas queixas, tantas coisas. Não faz mal. Você não vai precisar de ver a bênção. Deus não nos chamou para ver a bênção, mas para ser uma bênção. E quando você só ora para ser uma bênção, a glória do Senhor vai aparecer para os outros. Eles vão ver. Você só vai ver essa glória lá no céu, dizendo graças a Deus que podia ajudar na obra do Senhor para ser uma bênção. Que Deus lhe abençoe ricamente. Senhor nosso Deus, muito obrigado que Tu nos chamas para sermos abençoadores do povo. Use cada um de nós. Muito obrigado que podíamos aceitar o Teu sangue purificando a nossa vida novamente. Queremos oferecer os nossos dons ao Senhor e unge-nos com Teu Espírito Santo para que realmente tenhamos esse perfume do Espírito Santo.
e use também a meditação da tua palavra diariamente, para que possamos entregá-la aos outros. E muito obrigado, ó Senhor, que nós mesmos talvez não estejamos percebendo nada dessa glória, mas que os outros possam ver. Use-nos para ser uma bênção. E um dia, pela tua graça, veremos a bênção e veremos o nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Agradecemos ao Senhor que podemos estar na tua presença, recebendo também a tua bênção. E agora a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a orientação e a admoestação e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos queridos. Aleluia. Maranata. Amém.